Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves mais uma vez e esta é a nossa segunda sessão, nosso segundo encontro para estudos, para pequenos grupos da nossa série Paráclitos. É uma alegria novamente poder estar com você para transmitir esse conteúdo poderoso da Palavra de Deus, nesta série em que nós estamos aprendendo sobre a importância do Espírito Santo como o nosso Consolador, o nosso Paráclitos, aquele que o Senhor enviou para que estivesse conosco. Na nossa lição passada nós estudamos as duas primeiras importâncias do Espírito Santo como Consolador, dizendo que ele veio manter viva em nós a realidade da pessoa de Jesus e também veio nos empoderar, nos capacitar para vencermos os desafios no dia a dia neste mundo. Lembrando que Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então, nós deveríamos e devemos ainda estar aqui neste mundo para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, e no cumprimento desta missão, nós só poderemos cumpri-la se a pessoa do Espírito Santo estiver conosco, nos empoderando e nos encorajando. Hoje eu quero falar sobre fortalecimento espiritual, que é a terceira coisa, ou o terceiro aspecto da importância do Consolador em nós. João capítulo 14, versículo 17, Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, ele é o Espírito da verdade. Ele diz também que este Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo, ele disse que o mundo não pode ver e nem o conhecer. O mundo não pode recebê-lo, o mundo não pode vê-lo, porque o mundo não conhece. Aí agora Jesus diz: mas vós conheceis. E por que vocês conhecem o Espírito Santo? Disse Jesus. Porque ele não apenas estará com vocês, ele estará dentro de vocês. Então o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para fazer a habitação, para habitar dentro de todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. E por que é que nós precisamos da presença, da pessoa do Espírito Santo para nos fortalecer? Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós vivemos uma realidade de uma batalha, de um conflito espiritual. Ele disse que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, se referindo a seres espirituais malignos que fazem parte de todo um contexto que também influenciam aquilo que a Bíblia vai chamar de mundo, de cosmos. Você se lembra que na lição passada nós falamos aqui que Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás, se referindo a ele, a influência de Satanás sobre toda a conjuntura praticamente da sociedade pecaminosa em que nós estamos vivendo? Então Paulo vai dizer: nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra a influência espiritual maligna que muitas vezes está moldando os contornos da nossa sociedade. Mas ele disse que para enfrentarmos essa batalha espiritual, para que possamos ser vencedores neste ambiente de conflito espiritual, ele disse em primeiro lugar: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. No versículo 13 do capítulo 6, ele escreve dizendo o seguinte: que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes, resistir no dia mau. E ele encerra o versículo dizendo: e depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. O Espírito Santo foi enviado a nós, não para estar apenas conosco, mas para estar em nós, nos capacitando e nos fortalecendo para este conflito, para este ambiente, esse contexto de batalha espiritual. Nós não poderemos ser vitoriosos na nossa vida cristã sem que o Espírito Santo esteja habitando dentro de nós. Muito bem, agora eu quero trazer para você 3 princípios no que diz respeito ao fortalecimento espiritual, que nós aprendemos com a Palavra de Deus, e a importância do Espírito Santo habitando dentro de nós para nos trazer este fortalecimento espiritual. O primeiro princípio é o princípio da regeneração do nosso espírito. A Bíblia diz que todo ser humano, na sua condição original e natural, após a queda, está espiritualmente morto. O
que significa estar espiritualmente morto? Isso não quer dizer que nós não temos dentro de nós mais o elemento chamado espírito, porque é por causa deste elemento chamado espírito que o Senhor Deus nos deu, que nós conseguimos nos conectar com o transcendente, com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Mas o ser humano, na sua condição caída, está com o seu espírito desconectado de Deus. Por isso é que ele acaba se conectando com outras expressões de espiritualidades, outros contatos sobrenaturais, porque esse elemento chamado espírito permite esse contato. Porém, espiritualmente o ser humano está morto porque o seu espírito não reage às coisas de Deus. Ele pode ouvir a palavra de Deus, pode contemplar as maravilhas de Deus, mas no que diz respeito a aceitar e a obedecer a Deus, é somente se o seu espírito passar pelo processo que a Bíblia chama de regeneração, que é quando Deus, por assim dizer, ressuscita o nosso espírito em relação às questões dele. Por isso que em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, Deus diz ali através do profeta: darei a vocês um novo espírito. Esse novo espírito, Deus está dizendo, eu vou regenerar o espírito de vocês e vocês terão agora um novo espírito, ou um espírito num novo estágio, para que esse espírito de vocês possam responder aos meus mandamentos. Depois Deus diz: nesse novo espírito que eu vou dar, depois eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Então, só depois que vocês recebem um novo espírito, só depois que eu coloco dentro de vocês o meu espírito, é que Ezequiel vai dizer: aí sim nós poderemos obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, para que sejamos fortalecidos espiritualmente, primeiro passo, ou primeiro princípio, o nosso espírito precisa ser regenerado, para que o Espírito de Deus passe então a habitar dentro de nós, em nosso espírito, e a partir desse momento possamos abraçar a palavra de Deus, as verdades do Evangelho, a realidade de Jesus e sermos instrumentos de Deus para proclamar as verdades desta realidade. Em segundo lugar, além de termos o nosso espírito regenerado, é o ponto de partida para todo fortalecimento espiritual, existe o princípio da união espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor está unido a Ele no Espírito, se faz um com o Senhor no Espírito. É interessante que nos versículos anteriores o apóstolo Paulo está falando sobre a união, a conexão entre um homem e uma mulher. A união entre um homem e uma mulher, a Bíblia chama isso de casamento. E a união entre um homem e uma mulher numa aliança de casamento não é apenas um contrato civil, como hoje muitas pessoas acham que casamento é apenas um papel ou um contrato civil. Biblicamente, a união entre um homem e uma mulher, ela é tão profunda, essa conexão é tão profunda, que a Bíblia vai dizer que se tornarão ambos uma só carne. Falando desta união e dessa conexão profunda entre os dois, quando ambos se unem através dos votos e da aliança de casamento. Paulo, utilizando essa metáfora, diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos unimos ao Senhor, passa a haver entre nós e o Senhor, entre os regenerados e o Senhor, uma conexão espiritual tão grande que nós temos com Ele uma união espiritual. É isso que a Bíblia vai dizer, que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. O Espírito Santo, ele veio habitar no nosso espírito para permitir essa profunda conexão, essa profunda união entre nós e o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus em João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador e vocês são
por assim dizer, os galhos, os ramos. E ele diz que todos aquele que está em mim, ele vai recebendo vida, ele vai recebendo vitalidade. Queridos, a nossa união com o Senhor é uma união espiritual e é dele que nós recebemos, por intermédio do Espírito Santo, toda a vitalidade espiritual que precisamos para vivermos a nossa vida, a nossa fé em Jesus aqui neste mundo. E em terceiro e último lugar, nós temos o fortalecimento espiritual propriamente dito. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, uma oração. E Paulo disse: eu oro para que Deus ele conceda que através do Espírito dele, isto é, através do Espírito Santo, vocês sejam fortalecidos com poder no vosso homem interior, isto é, no vosso espírito. Paulo estava dizendo aos cristãos de Éfeso: vocês vivem num contexto de batalha, de conflito, em que vocês precisam lidar com diversas demandas espirituais, sociais, emocionais e físicas. E todas essas questões têm a tendência de enfraquecer o espírito de vocês, de desanimar vocês, de trazer cansaço, não somente físico, mas mental, cansaço emocional, esgotamento psicológico. E Paulo diz que não é possível enfrentarmos todos esses esgotamentos. Queridos, o ser humano sempre está em busca de um poder, de uma energia, de uma vitalidade para poder romper com os fatores limitantes da vida. Hoje nós vivemos num contexto em que muitas pessoas estão indo atrás de palestras, através de ensinos de autoajuda, motivacionais, treinamentos para alta performance. Isso tudo é interessante, isso tudo ajuda, isso tudo tem o seu valor e a sua contribuição. Mas isso não tem um poder de te manter por muito tempo fortalecido e encorajado. Porque todos os pressupostos, por exemplo, da autoajuda, os pressupostos da autoajuda diz que você precisa despertar o poder que está dentro de você, a energia que está dentro de você. Mas a pergunta é: aonde que está a fonte dessa energia? Se o poder está dentro de mim, se a vitalidade está dentro de mim, aonde é que está a fonte desta vitalidade? Em mim mesmo? Obviamente que não, porque mesmo que eu tenha algumas reservas deste poder, dessa vitalidade, em algum momento ela vai se esgotar. É por isso que, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma fonte inesgotável de poder, de fortalecimento, de vitalidade. Porque quando todas as minhas condições humanas, elas acabam ou chegam no seu limite, eu sei a que fonte eu estou conectado. Não é uma fonte humana, não é uma fonte que está dentro de mim, por mim mesmo, mas está dentro de mim porque o Senhor colocou o Espírito dele dentro do meu espírito. Então o Espírito Santo, ele é a fonte de todo o poder, de toda a vitalidade para o nosso fortalecimento espiritual. Por isso que Jesus Cristo disse: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E João diz que Jesus estava falando sobre isso, se referindo ao Espírito Santo que seria enviado sobre todos aqueles que creem no poder no nome de Jesus. Foi um prazer estar com você em mais este encontro. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.